Continuando o cenário político, nesta terça-feira, nós estamos conversando aqui virtualmente com o vereador Alex do Frango, do PV, que é o líder da bancada da oposição na Câmara Municipal de Mossoró. Você pode mandar sua pergunta para ele. Temos aqui, nossas redes sociais para você participar, interagir comigo aqui no programa. O Novo está de férias e aí você manda sua mensagem, participa, me dá aí mais uma ideia de assunto para a gente conversar. Tem muita coisa acontecendo. Tema central sempre a pandemia do coronavírus, que tem determinado todas as ações de políticas públicas, mas você pode trazer aqui qualquer outro assunto para a gente conversar, comentar. Você faz aí, dá a sua opinião também sobre essa pandemia. Participe comigo. E o resultado do exame para a Covid do presidente Jair Bolsonaro deu positivo. Todo mundo já ouviu falar. E quem fez o anúncio hoje, por volta de meio-dia, foi o próprio presidente, que mesmo infectado, conversou por cerca de 20 minutos com os jornalistas em coletiva em frente ao Palácio do Planalto, à distância apenas dos braços dos repórteres. No final da conversa, ele ainda se afastou um pouco do grupo de jornalistas, tirou a máscara para mostrar a cara e mostrar que estava bem. Todo mundo sabia que ele, mais cedo ou mais tarde, ia atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, no final da tarde, chegou a bater 38 graus. Daí eu resolvi, então, com esses sintomas, né, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né, dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. Azitromicina também? Também azitromicina. Todo aquele composto, né, foi ministrado e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Espera um pouquinho, vou afastar um pouquinho aqui. Afasta aí. Solta aí. Só para vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tô aqui. Se quiser ver minha cara, eu estou bem, tranquilo, graças a Deus. Tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, estou bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Afinal de contas, a liberdade de expressão nós a preservamos e a entendemos como um dos pilares da nossa democracia. Então, vamos tomar cuidado, especial com os mais idosos, que têm comorbidade. Os mais jovens, tomem cuidado, mas se for acometido do vírus, fique tranquilo, porque para vocês, né, a possibilidade de algo mais grave é próximo de zero. Obrigado a todos. Até daqui uma semana, se Deus quiser. Aí, presidente Jair Bolsonaro, agora ele está defendendo a liberdade de expressão, né? Vamos ver até quando os discursos, às vezes, estão dependendo da ocasião ou do local em que ele está conversando, mas está aí. Hoje ele resolveu defender a liberdade de expressão. É normal a contaminação. Essa fala foi reduzida, foi retirada do trecho da CNN, um dos primeiros veículos que deu a notícia aí desse resultado do exame, hoje ali por volta de meio-dia. O áudio, a entrevista na íntegra tem cerca de 20 minutos. Eu dei uma reduzida aí para você acompanhar alguns pontos, mas ele falou também sobre os sintomas, falou também que todo mundo pode pegar, que isso é normal e que ele pegou porque ele está na linha de frente de combate ao coronavírus. Acho que ele poderia ter dito que pegou porque realmente não teve qualquer cuidado com as recomendações das autoridades sanitárias. Agora, trabalhar no combate à Covid,
Ele, inclusive, criticou os governos do estado por algumas medidas, ele criticou o fechamento das praias, criticou a obrigatoriedade de uso de máscaras em muitos lugares, fez algumas críticas aí ao pânico, ele disse que algumas pessoas morreram de Covid pelo pânico e não, pelo pânico gerado pelo medo da doença e não pelo próprio vírus. Então, ele falou aí, continuou dando as suas opiniões sobre o coronavírus. Por outro lado, nas redes sociais, os críticos do presidente Jair Bolsonaro dizem que essa questão pode estar sendo utilizada para desviar a atenção do caso Queiroz, que está sendo investigado e que está sendo trabalhado, inclusive, um habeas corpus para o ex-assessor. Então, vamos ficar de olho em tudo que acontece, não só na doença do presidente Jair Bolsonaro, e que ele se recupere prontamente aí para voltar, e vamos continuar esperando novas medidas, a nomeação de um ministro da Saúde, de um ministro da Educação e tudo mais que o nosso país está precisando. Vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o vereador Alex do Frango, que está conectado com a gente. A ligação caiu, então, do vereador Alex do Frango. Deixa eu ver se já tem participação aqui de alguém com a gente, enquanto o pessoal do Master tenta manter esse contato novamente com o vereador. Ele está aqui, um outro vereador está participando, o vereador Zaniel Mesquita. Muito obrigada pela audiência aqui com a gente. Ele diz: eu muito me preocupo com a situação dos casos. No dia 23 de junho, tínhamos 2.029 casos e 107 óbitos. Ele está se referindo à cidade de Mossoró. Hoje, 14 dias depois, temos 3.442 casos confirmados e 137 óbitos. Aumentou 70% os casos confirmados em 2 semanas. Pois é, vereador Zaniel. Inclusive, ontem eu cheguei a comentar aqui que só faz 1 semana da liberação das atividades econômicas. Na próxima, depois de uma quinzena, é que nós vamos ter uma real visão do impacto dessa retomada das atividades econômicas e a volta de mais pessoas às ruas. Então, aí, como é o tempo de manifestação do vírus, é depois de 15 dias que a gente ainda pode ver uma piora. Vamos observar para ver se esses números começam a se estabilizar ou não, como é que vai se comportar. É bom a gente lembrar que a prefeita Rosalba Ciarline, ela determinou a continuidade aí de todas as fases da liberação das atividades econômicas, mesmo com a ocupação de 95% hoje aqui dos leitos em Mossoró. Então, se você quiser ir para a rua para fazer algo que não seja essencial, você tem essa liberdade, afinal, o decreto libera. Mas você tem que ter consciência dos riscos. 95% de ocupação dos leitos aqui em Mossoró, então, os leitos críticos. Então, tomara que você permaneça bem de saúde e continue sem precisar de um desses leitos que estão quase todos ocupados. Aqui na região oeste como um todo, de acordo com os números da CESAP, a ocupação é de 100%. Agora sim, conectado novamente, vereador Alex do Frango já está aqui com a gente. Só abrindo um parêntese, que no próximo bloco eu trago os detalhes aí de quais são os estabelecimentos que amanhã já ficam autorizados a abrirem de acordo com a Prefeitura de Mossoró. Voltando agora sim para o vereador Alex do Frango. Vereador, vocês já conversaram com outros vereadores sobre essa SEI? Vereadores que não são da oposição, existem assinaturas suficientes? Carol, está me escutando bem e vendo? Estou sim. Porque teve uma mudança, estava no computador, caiu e teve que voltar para o celular. Essas mudanças, né, rapaz, mexe com muita coisa. Mexe sim, tem muita gente ainda sem estar acostumada. E aí, o que acontece? Nós temos 3 vereadores da oposição, né, que entende, que reconhece que é um momento que nós temos que dar caminhamento nessa SEI, né? E aí cabe aí dos 15 vereadores que tem lá, claro, sabemos que tem
a maioria deles é bancada de situação, apenas só tem o vereador João Gentil, que é independente, né? Esse é o primeiro que nós vamos ter esse contato, buscar, claro, e aí cabe a ele saber se eles estão preparados para assinar essa CEI, porque uma CEI dessa não é coisas pessoais, isso é para a população de Mossoró, isso é um papel de transparência, e aí cabe os vereadores que nós vamos procurar, se eles entenderem, né, se tiver pelo menos um deles, só basta um deles, que entendam que o que nós estamos fazendo é o papel certo, que é de transparecer para a população o dinheiro público, como está sendo usado. Eu sempre tenho dito que esse dinheiro não é de Alex, esse dinheiro não é da prefeita, não é da Câmara Municipal, esse dinheiro é da população. E tem que ter zelo e explicar o que está sendo feito. Hoje mesmo, a Câmara Municipal, só para que as pessoas tenham ciência do que acontece na Câmara Municipal, hoje mesmo foi derrubado 3 requerimentos de minha autoria. Requerimentos esse que era pedindo explicação justamente sobre transparência. Pedindo, porque nós sabemos, Carol, eu tenho dito sempre, nós sabemos que a receita tem caído, claro, que a economia está tendo dificuldade devido às pessoas, né, estarem em suas casas, claro que tem que estar, porque a maior preocupação, primeiramente, é a saúde. E eu sei que a receita caiu, claro, é óbvio, mas também os serviços caíram na nossa cidade. Uma cirurgia eletiva está parada. E aí, no meu requerimento, eu pedi para saber quantas cirurgias foram feitas entre janeiro e junho deste ano e entre janeiro e junho do ano passado. E eu queria saber, pedir detalhado, e quais tipos de cirurgia foram feitas, e foi derrubado esse requerimento, Soron. O outro requerimento foi falando sobre os atendimentos, saber nas UPAs quantos atendimentos tiveram entre janeiro e a junho de 2019 e janeiro de 2020 e janeiro a junho de 2020. Eles também derrubaram. Aí vem os exames, que nós sabemos que praticamente os exames muito difíceis de se fazer, tendo lentamente. Quantos exames foram feitos esse ano e o ano passado? Após todos esses 3 requerimentos foram derrubados. E aí é lamentável, nós temos que dizer isso à população de Mossoró, porque se o vereador é fiscalizar, trazer a transparência para a população, e nós não estamos podendo fazer isso porque a bancada de situação não está deixando. Então é difícil de legislar dessa forma. Mas nós vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo o nosso papel, fazendo para o que nós viemos fazer, que é o papel de fiscalizar e dar transparência à população de Mossoró. O que falta aqui em Mossoró no combate à Covid-19? O que é que falta, Carol? Primeiramente, precisava de ações. Desde o início eu tenho dito isso, né? A prefeita Rosalba Ciarline é sempre muito atrasada em suas ações, sempre atrasada nas suas ações. Eu sempre defendi, hoje, por exemplo, está tendo a abertura do comércio, né? Ela abriu no momento mais crítico. Eu sempre tenho defendido, já tenho dito algumas vezes, mesmo no início, eu tenho defendido que o lockdown ele tem que ser feito logo no início, mesmo com uma morte, 2 mortes, porque a gente não queremos que nossos irmãos venham a falecer, que nossos irmãos venham a adoecer. Então, se nós tenhamos feito um lockdown no início, né, para que nós possamos contabilizar realmente essas pessoas, as que estão realmente infectadas, as que não estão, que teria que ser feita uma testagem geral, né, para a gente poder separar essas pessoas e cuidar das barreiras, fazer as entradas da cidade, organizar as entradas da cidade. E, infelizmente, não foi feito. Está aí o caos na nossa cidade. E não adianta passar para as pessoas, gente, vocês têm que entender que essa abertura do comércio não é porque as coisas estão... o combate ao Covid está sendo um sucesso. Nós estamos vencendo essa batalha. Não, muito pelo contrário. O município de Mossoró, como em vários municípios, ele se entregou. Ele se perdeu essa batalha. E aí está abrindo os comércios e nós sabemos que vai ser caos cada vez mais o número de contaminados na nossa cidade. Isso é um risco. Vai ser um risco muito grande.
Vamos fazer mais uma parada, um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.